por mais que eu escute dizer que poupança não é um bom investimento, o que eu vejo na prática é que muita gente ainda recorre à poupança. Até porque, olha só, a produção me passa aqui que os depósitos na poupança superaram os saques em 1.853 bilhões no mês de março. Quer dizer, quase 2 bilhões de reais na superação, né? Nós estamos recebendo hoje aqui Luciana Iquedo, ela é especialista em investimentos. Vamos falar com ela sobre isso, né? Porque afinal, é ou não é um bom investimento? Porque quem tem pouco acha que botando na poupança tem liquidez imediata e ainda um jurinho. Mas dizem que até ficou menor do que a inflação o rendimento desse mês. Sim, sempre um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é de absoluta relevância, de extrema importância para as pessoas. Quando a gente fala em poupança especificamente, por que ela é tão, hoje ainda usual? Por que as pessoas ainda investem tanto em poupança? Por uma questão cultural, por uma questão de facilidade, é um produto simples que todo mundo entende, que a pessoa já está acostumada desde sempre a investir nesse tipo de investimento. Ah, a poupança é ruim? Ah, mas veja só, é mais fácil na hora de declarar imposto de renda, porque não tem que pagar tributo. Esse é o argumento principal que eu escuto. Pois é. No fundo, assim, é um esforço muito grande que a gente tem feito de levar a informação, de levar o conhecimento, a educação financeira para as pessoas, porque quando a pessoa conhece outras opções de investimentos, ela consegue ter uma decisão muito mais assertiva, muito mais clara e conhece todas as possibilidades. E nós temos vários outros investimentos hoje que têm a mesma garantia da poupança. Por que a poupança é considerada tão segura? Porque ela tem ali o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que garante até R$250 mil por CPF e por instituição financeira. E a gente tem outros investimentos que se enquadram nessa mesma categoria, né? Por exemplo, a gente tem as letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que também são isentos de imposto de renda, que rendem muito mais e que têm o mesmo fundo garantidor de crédito. Então, até aquele limite, esse fundo, ele garante que mesmo que o banco emissor quebre, haverá a reposição daquele valor investido. E quando a gente compara os outros investimentos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção para um investimento específico, que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é a forma como o governo federal se financia. Então, assim, a garantia dele é a garantia do governo federal, é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, muito simples de operar. Posso fazer isso pela internet, Luciano? Consegue fazer pela internet, sim, e é sempre importante, né? Você só precisa ter, de fato, uma conta corrente ou uma conta poupança para transferir para a sua corretora para fazer esse investimento. Mas o valor é baixo, a gente fala em investimentos a partir de R$30. E quando consideramos o Tesouro Selic, a gente fala em investimentos a partir de R$100. E olha a diferença. Quando a gente fala do Tesouro Selic, ele tem tido uma rentabilidade de 100% do CDI. O CDI é a nossa referência para remuneração de investimentos. Já quando a gente fala da poupança, hoje com o patamar de Selic que a gente tem, a poupança rende 70% do que rende o CDI, né? Então, assim, 30% a menos. Tá certo que a poupança é isenta de IR, este outro investimento que é o Tesouro Selic, ele tem um imposto de renda, mas quando a gente deixa esse dinheiro para o longo prazo, ele já entra numa alíquota regressiva. Então, ao longo do tempo, a alíquota de imposto de renda para investimentos de renda fixa funciona assim. Começa em 22,5% para os investimentos que ficam até 6 meses, cai para 20% de alíquota sobre os rendimentos para os investimentos entre 6 meses e 1 ano. Depois cai de novo para 17,5% para os investimentos entre 1 e 2 anos. E, por fim, reduz-se para 15% para os investimentos posteriores a 2 anos. Então, quando a gente olha no longo prazo e a gente tem o sistema de juros compostos para remunerar os investimentos, né? Ou seja, é juros sobre juros, mês a mês, no longo prazo, essa diferença de rentabilidade no investimento é muito significativa para o montante que a pessoa vai tirar lá no final, para realizar um sonho,
para a independência financeira, para se aposentar. Então, assim, esse conhecimento, esse protagonismo para conhecer outras opções é fundamental nesse momento aí que a gente vive ainda uma crise financeira, baixo, né, índice de emprego, as pessoas ainda estão sofrendo com o desemprego, as famílias. Então é muito importante a gente ampliar a nossa percepção, o nosso conhecimento e buscar essas alternativas. Luciana, você falou num ponto muito importante, entre outras coisas importantes que já disse, sobre essa história de educação financeira. Sim. O meu pai era um cara que gostava, ele dava aquela mesadinha para ver quanto tempo a gente levava para gastar, quer dizer, e ele botou na cabeça da gente que era muito bom a poupança. Sim. E a gente investia como criança. Hoje existe essa possibilidade, por exemplo, da criança mexer com esses mecanismos, a internet, ir lá, botar o dinheirinho dela aqui e acolá no investimento? Existe sim. Seu pai é um homem sábio, de já ter te orientado desde cedo a administrar essa mesada. Quando você recebe uma mesada desde pequenininho, o que é que você está aprendendo? A administrar um orçamento. Então você recebe aquele valor e você precisa administrar tudo que você quer consumir dentro daquela cota, né? Se a cota são R$50, a criança ela precisa administrar todas as suas despesas, as suas vontades, os seus desejos dentro daquele limite. Então, te digo que seu pai é um homem sábio, eu concordo muito com ele, com essa técnica de dar uma mesada para ensinar desde cedo. E as crianças, a criança, ela tem assim uma facilidade muito maior de aprendizado, ela é assim uma tela em branco que está sendo ali, né, formada, e desde muito cedo ela tem uma facilidade para aprender novos conhecimentos. Já nasceram hoje essas crianças já com a internet, né, uma outra experiência diferente da que nós tínhamos quando crianças. As corretoras, as fintechs, elas estão aí e antigamente a gente não tinha, É verdade. né? A gente tinha, assim, bancos antigos, a poupancinha lá de trás, que eu me lembro, a primeira poupança que meu pai abriu para mim, quando eu fui ao banco eu ganhei um cofrinho, vinha numa capinha, né? Tinha o cofrinho da Delfim, era famoso, né? Pois é. E tinha a história, deposita em novembro, dezembro, para sacar em janeiro. Vou te pedir para falar sobre isso na continuidade da entrevista, tá bom? Nós estamos conversando aqui a respeito de educação financeira e por que a poupança ainda tem tantos atrativos com tantos outros investimentos que estão oferecendo quase as mesmas condições e com mais vantagem. A Luciana Iqueto está conosco, especialista em investimentos, e ela volta já já. Preste atenção, não saia daí.